Bom dia pessoal, hoje a gente vai fazer uma vídeo tour aí do Mavivier 7. O intuito do vídeo é mostrar aí o que a gente tem aí de novas funcionalidades dentro dessa nova versão e explicar um pouco para quem ainda não conhece o produto, explicar um pouquinho das funcionalidades e o seu uso, digamos assim. A gente tem aqui no Brasil já algumas empresas utilizando a ferramenta. A gente tem desde a pequena empresa, algumas médias e até por 2 ou 3 grandes corporações utilizando a ferramenta. Vocês vão ver que com a versão 7 ele possibilitou bastante a questão ele abriu bastante o leque aí das possibilidades para novos fluxos de processos, algo que é uma mudança bastante drástica aí da ferramenta é a questão da visualização, como buscar, como encontrar as informações dentro do sistema. Essa versão 7 ela trouxe aí algumas novidades com relação a isso, além da parte de workflow e também aí de tarefas, ou melhor, de reminders, né? Que são coisas que é uma funcionalidade bastante nova aí. Então, vamos lá, vamos entrar na ferramenta. De novo, aqui a gente está vendo aqui a ferramenta totalmente em inglês, com os nossos logos e com a nossa cor, digamos. Obviamente que já quando o cliente contrata esse serviço, então ele pode fazer a configuração do sistema, a gente faz a configuração para ele, para de repente deixar com as cores da empresa, com a logomarca da empresa e obviamente também toda a interface, a gente tem aí a versão em inglês, português e espanhol. Ok? Vale lembrar que na versão 7 só tem a opção de nuvem, ou seja, a gente migrou, assim como na 6 também, né, que é a versão anterior. As versões mais antigas a gente tinha a possibilidade de fazer a instalação dentro do cliente. Hoje em dia apenas instalado em nuvem, nuvem segura, data center e tudo mais. Então é assim que funciona a ferramenta atualmente. Então eu vou logar aqui como que funciona a contratação do sistema. Ele pode ser, a gente precisa entender aí a quantidade de espaço que o cliente precisa para armazenar, ou seja, 1 tera, 2 tera, 20 tera, seja lá o que for. A quantidade versus a quantidade de usuários, e aí uma consultoria que a gente normalmente faz para fazer um levantamento do que a ferramenta vai precisar como setup inicial aí, para que os usuários possam entrar na interface e simplesmente trabalhar, e não ter que ter um treinamento de administrador, de como configura e tudo mais, assim como era no passado. Toda essa parte de configuração e suporte 24/7 fica com a nossa equipe. Então, vamos entrar aqui no sistema e vamos ver o que a gente tem de novo aí. Então, a criação de usuários, o administrador do sistema ele monta aí quem são os usuários, quais são os e-mails de cada um desses usuários, quais seriam as senhas temporárias, depois cada usuário pode mudar a sua senha, bem como a distribuição desse espaço. E é isso que eu quero chamar a atenção. Então, a primeira área que antes de a gente navegar no sistema, eu quero chamar a atenção para essa área de perfil. Dentro da área de perfil, como eu acabei de mencionar ali, o usuário, então, ele vai vir aqui já no momento da criação, ele vem ali com o seu e-mail. Por que é importante o e-mail? Porque é onde toda a comunicação pode acontecer, caso esse usuário queira que assim seja. Tá? Então, vamos imaginar que eu criei uma tarefa para esse usuário, ou eu criei um workflow para esse usuário, ou eu criei qualquer coisa para esse usuário. Caso ele não esteja logado no sistema, então ele vai receber uma notificação por e-mail com um botão. Esse botão, ele apertou no botão, ele vai levar até a página imediatamente dentro daquela área específica onde alguém está chamando a atenção dele para aquela tarefa específica. Ok? Dentro da área de account, né, que seria a conta dele especificamente,
A gente tem então aqui, como eu mencionei, cada usuário ele pode ter ali a distribuição de espaço. Então, de novo, vamos imaginar que numa empresa você tenha 10 usuários e você tenha 100 gigas. Então, você pode definir ali que, olha, você vai ficar com 5, você vai ficar com, sei lá, com 10, o outro pode ficar com 15. E aí o administrador do sistema dentro da interface ele fala, ó, esse fica com tanto, esse fica com tanto e por aí vai. E a qualquer momento, qualquer usuário, não somente o administrador, o próprio usuário, ele pode ter gestão sobre como ele está utilizando o seu próprio espaço. Então, esse usuário especificamente aqui, ele tem 200 megas somente. Muito provavelmente porque é a configuração padrão, esse usuário aqui, e que normalmente é utilizada 200 megas apenas. Por quê? Porque de repente é um usuário que o intuito de uso da ferramenta não necessariamente vai ser guardar arquivos, mas sim tomada de decisão. Às vezes é um usuário apenas que ele entra no sistema e ele recebe arquivos de outros usuários para que ele possa fazer algum tipo de revisão, aprovação, ou direcionamento, ou seja lá o que for. Ok? De qualquer forma, ele pode acompanhar aqui como ele está, digamos, utilizando o espaço dele. Então ele está ocupando aqui, esse usuário específico que eu estou logado, ele está com 19 megas dos 200 utilizados, então ele está aí com um percentual bastante baixo ainda. Tem bastante espaço aqui não utilizado. E basicamente é isso. Essa barra, conforme você vai adicionando mais informação, ela vai crescendo aqui e ela também vai mudando de cor. Então, dependendo de quando você chegar ali mais ou menos em 80% do seu espaço, ela fica amarelinha, e depois passou de 90% ela já fica vermelhinha, e chegou em 100% você já não consegue mais subir arquivos, exceto se você vier aqui como usuário novamente e solicitar mais espaço para o administrador. E aí o administrador vai tomar decisão lá, se ele vai liberar mais espaço para você ou não, e aí é uma decisão já de configuração de ambiente. Da mesma forma que você como usuário, você pode saber exatamente de que maneira você está utilizando esse seu espaço. Então você tem ali, nesse caso aqui, esse usuário ele tem 16 PDFs, ele tem lá 5 PNGs e 8 JPEGs, que provavelmente deve ser foto, ou seja lá o que for. Ok? Então, basicamente essa é uma forma gráfica. Se tivesse aí documento Word, de vídeo, não importa o tipo de arquivo que você tenha lá dentro, ele vai fazer o display aqui para você acompanhar. Lembrando que a ferramenta ela guarda qualquer tipo de arquivo, ok? E também faz a visualização da maioria dos arquivos que a gente conhece aí, padrão de mercado. Tá? Então, com relação a essas duas opções aqui, o usuário também pode fazer essa habilitação ou não dessas opções. Então, os dois, no caso, que ele vai vir habilitados, e caso ele acredite que não seja a melhor maneira que ele queira, então ele pode ir lá e desabilitar. Workflow Notification, vocês vão ver aqui nesse canto superior à direita, aqui, quando a gente estiver falando de Workflow, ele chega uma mensagem assim, fica ali por uns 5 ou 10 segundos e depois ela desaparece caso o usuário não dê a atenção para ela ali dentro daquele prazo. De novo, é só uma notificação e depois em outra área da interface ele vai ficar lá um recordatório lá para que ele não se esqueça de que ele tem uma pendência ali naquela área. E a parte de thumbnail, essa é nova, na versão 7, então você tem a possibilidade de ver a miniatura da imagem do documento. Porque quando você está vendo vários documentos, na versão 6 você tinha que ficar procurando, você tinha que ficar clicando em cada um dos documentos para saber se era aquele documento que você estava procurando, caso você não soubesse ou não lembrasse o nome do arquivo especificamente. Aqui já não, então você já consegue ver ali um ícone do que é a primeira página do documento, dependendo ali só da pré-visualização, você já consegue saber especificamente se é o documento ou não que você está procurando. Ok? E então você pode habilitar ou não essas opções. A parte social é uma parte nova da versão 7 também. Ela é uma área específica. O conceito social, esse nome acho que já é bastante difundido, aí, principalmente das redes sociais que a gente tem por aí, e aqui não é muito longe disso. Então, a grande diferença é que é uma rede social para a empresa específica. Então, imagina que a empresa, o pessoal de marketing queira fazer um anúncio para todos os funcionários e queira que esses funcionários possam interagir com essa área ali ou com aquela informação nova.
então ali vai ter uma área específica. Então aqui é uma área de controle daquela outra, digamos, de novo, é o perfil do seu usuário. Então você pode definir aqui quem são as pessoas que você está seguindo, ou seja, o conceito de seguir é eu quero ver postagens ou anúncios dessa pessoa especificamente. Pode ser da sua área ou não, aqui não tem diferença de quem são as possibilidades, uma vez que ele é o usuário dentro do sistema, ele está habilitado para que você possa seguir as postagens dessa pessoa, exceto se a pessoa te bloqueou. Então a gente tem a opção aqui de, uma vez que uma pessoa me segue, você seguir essa pessoa de volta, ou simplesmente falar, não, eu não quero que essa pessoa veja as minhas postagens, porque de repente ela é de uma outra área, não faz sentido e tal. Então você pode vir aqui, cada usuário pode vir aqui e configurar quem são as pessoas que vão ver as suas postagens, ok? A gente vai chegar nessa área um pouco mais adiante ali de postagens, tá? Então o sistema, ele tem aqui, vocês podem ver que esse usuário que eu estou logado, ele tem algumas opções aqui que estão desabilitadas, e isso não é sem querer. Na verdade, esse usuário, como ele não é um usuário de administrador, ele também não tem permissões em determinadas áreas, porque assim foi configurado, tá? Então, de novo, toda vez que a gente vai fazer a implementação do sistema dentro de uma empresa, a gente tenta entender quem serão as pessoas, quais são as áreas que elas operam, quais são as áreas que ela pode ter acesso a determinada informação ou não, porque a gente sabe que dependendo do documento ele pode ser sensitivo para uma área ou para outra, ok? Um exemplo que a gente sempre utiliza é, de repente, a pessoa que trabalha no RH não tem por que ficar tendo acesso a documentos do financeiro, por exemplo, ok? Exceto numa necessidade, mas aí o financeiro pode compartilhar um documento, que aí é um outro cenário, mas em teoria você pode fazer essa distinção aí das áreas dentro da empresa, ok? A gente fala área, mas assim, pode ser, de repente, não necessariamente áreas, mas olha, esse usuário realmente não pode ter acesso a essa área onde tem esse monte de documento aqui. Então você define ali como isso vai funcionar. Então, feito isso, a gente tem aqui para esse usuário algumas opções habilitadas ali. A primeira é de pesquisa dos documentos especificamente. Depois eu tenho a criação, depois eu tenho a navegação dos documentos, a parte de workflow, a parte de social, most user e tarefas. A gente vai entrar em cada uma delas nesse vídeo para que vocês possam ter um entendimento, mesmo que superficial, de cada um deles, até porque eu não posso aprofundar muito para que o vídeo não fique muito extenso, mas pelo menos para ter uma visão geral do que faz cada uma dessas áreas e o que faz o sistema. De novo, a gente está mostrando uma área, aliás, uma parte muito pequena das possibilidades que o sistema permite para a gente. Porque realmente, se a gente fosse mostrar absolutamente tudo, o vídeo passa de 6, 7 horas aí de cada uma das opções e flexibilidades que o sistema pode ter. Ok? Então, vamos lá na primeira parte, sou um usuário, tenho a necessidade de entrar dentro do sistema e buscar uma determinada informação. Porém, eu não sou um usuário muito organizado, então eu não lembro exatamente aonde foi colocado, ou às vezes nem a questão de organização, mas sim uma outra pessoa fez a carga dos arquivos e eu sou o usuário que vou consumir essa informação. Então eu estou chegando aqui do zero, não sei onde estão as informações. Então, aqui na versão 7, o que a gente tem de novo? A gente ainda tem aqui opções que a gente tinha na versão anterior, que era a versão 6, que você pode selecionar por tipo documental que você vai selecionar. Nesse caso, esse usuário ele nem tem permissão, é por isso que ele está dando essa mensagem aqui, mas ele poderia selecionar aqui e fazer algumas consultas aqui, ou por tipo de documento. Uma vez que ele selecionou o tipo de documento, ele pode vir aqui através do valor do metadado, ou seja, do dado de cada campo, ou seja, é muito especialista, digamos assim, para aquele usuário padrão, exceto se você tem uma cultura e uma definição dentro da empresa que você realmente foi atrás disso aqui lá no começo. Ou você pode fazer o pesquisa pelo conteúdo, ou seja, a gente sabe que existem arquivos PDFs onde a gente pode passar o OCR nele e ele ter todo o conteúdo de texto por trás da imagem. Então você pode ter ali essa opção. Porém, a gente está tentando fugir um pouco dessa complicação de entendimento para o usuário. Sim, a gente, na verdade, esse primeiro campo aqui, quando você digitar o que for ali,
ele já vai considerar todas essas 3 informações. Então, assim, exceto se você quiser fazer alguma pesquisa muito específica, você pode seguir utilizando ali. Do restante, teoricamente, o usuário não tem que se preocupar muito com isso. Então, eu vou digitar qualquer coisa que, assim como qualquer outras ferramentas de busca que a gente conhece aí da internet, você pode aqui, conforme você vai digitando, ele vai inclusive sugerindo para você ali as informações que ele foi encontrando. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, todo documento que tiver, não importa se é no nome do documento, se é no conteúdo do documento, se é no conteúdo de um metadado desse documento, eu apertei lá ele já trouxe ali algumas sugestões de onde ele já encontrou essas informações. Então, vou pegar um qualquer aqui. Uma vez que você selecionou, ele te deu exatamente o destino onde está esse documento. Se você quiser ir até ele, você dá 2 cliques, ele já abre o documento lá. Porém, você nem precisa, dependendo da sua necessidade, você nem precisa navegar lá onde está o documento dentro do sistema. Você só dá um clique aqui, você já vai ver um documento específico, um documento de exemplo, e todos os metadados desse documento. Tá? Então, obviamente, eu digitei lá, provavelmente ele trouxe essa informação porque tem várias condições aqui onde ele achou Aqui 18, 130, o próprio CNPJ, por aí vai. Tá? Você tem a opção aqui de ver se ele tem algum workflow em andamento, ou seja, se existem pessoas do sistema fazendo qualquer tipo de gestão em cima dessa informação, por aí vai. Então, de uma maneira muito rápida, muito simples, a gente consegue encontrar uma determinada informação ali. A gente vai para a próxima parte, que é como que eu encontro, na verdade assim, para você encontrar uma informação, você teria que ter tido um passo antes, que é você criar essa informação em algum usuário. Para a criação, a gente tem aqui essas opções. Na versão 7 especificamente, quando a gente está falando de conteúdo, de documento e navegação e tudo mais, lá você tem outras opções. Essa parte aqui, ela veio da versão 6, ela ainda se mantém, mas ela também é bastante didática para a gente poder mostrar aqui quais são as opções quando a gente fala de criação. Então, quando a gente fala de criação especificamente, a gente pode criar um documento tipo texto, né? Ou seja, onde você pode, inclusive, aqui criar algumas situações aqui de mudar fonte, colocar imagem, esse tipo de coisa. Mas, sei lá, de repente você está criando um contrato aqui, queira salvar ele lá em uma determinada área lá de contratos, então você pode criar um documento e depois compartilhar com outras pessoas para que cada um deles possa fazer as suas anotações dentro do contrato e por aí vai. Da mesma forma, se eu quiser fazer aqui uma criação de uma tabela específica, tá? Então seleciono a quantidade de colunas e linhas que eu vou ter dentro dessa tabela e ponho lá ID, nome, sei lá. E aí você vai preenchendo tudo isso e pode salvar essa informação da mesma forma. Várias pessoas podem colaborar com você para ir alimentando esse mesmo documento. Ok? Caso seja um documento já pré-existente, ou seja, não é um arquivo de imagem, ou um PDF, ou um áudio, ou um vídeo, ou seja lá o que for, então você pode fazer o drag and drop direto aqui do seu computador. Pode ser N arquivos, não precisa ser um a um. Você pode pegar de repente lá 1000 arquivos, jogar aqui, ele vai subindo, você vai vendo que ele vai subindo em paralelo, alguns, e aí você pode sair para almoçar e a hora que você voltar ele vai falar para você, ó, todos esses aqui já foram subidos, já foram feitos upload ou não, seja lá o que for. Ok? Feito isso, também eu tenho a opção aqui de selecionar. Não, eu quero subir somente ali 2 arquivos, 3 arquivos de novo. Nessa pasta aqui eu tenho 1000 arquivos, por exemplo. Então eu posso fazer aqui a seleção. Vou selecionar aqui qualquer arquivo aqui. E essa opção que eu tinha mencionado um pouco antes ali da questão da consultoria. Né? Então assim, o que faz a questão da consultoria no momento de um setup do sistema? É basicamente montar essa estrutura para cada um dos clientes, de que maneira que ele quer. Aqui eu estou dando um exemplo aqui, então eu tenho lá eu tenho uma pasta específica, que é o nome desse meu arquivo, desse meu usuário, depois eu tenho lá todos os arquivos de 2019, depois do mês 5, e depois aqui dias. É uma forma que eu encontrei ali de selecionar, de colocar a informação, ok? Mas a parte mais importante também, além da parte de estruturação, de como vai ficar armazenado as informações, também é a parte de metadados. E vocês vão entender um pouquinho mais adiante ali, para quem é novo aí na ferramenta, por que é tão importante essa questão de metadados. Então, aqui eu posso ter a questão
dos campos que eu vou, no momento do upload, o usuário pode selecionar qual tipo de documento que ele está selecionando. Então, se for uma nota fiscal, ele vai ter vários campos. Se for uma DANF, ele tem menos campos. Se for contrato, são outros campos. E, de novo, aqui a gente sempre vai diferenciar de que área que esse usuário é especificamente. Se ele é da área financeira, de novo, ele não tem por que ficar lendo documentos lá do RH e vice-versa. Tá? Então, ele não vai ter uma lista enorme, ele somente vai ter a lista daquela que pertence àquele grupo especificamente. Ok? Nesse caso aqui, eu não vou fazer nenhum tipo de indexação, então eu posso dizer que é simplesmente um conteúdo, ou seja, só estou preocupado com a imagem, não quero fazer metadados desse arquivo. Foi embora, fez o upload, até para mostrar para vocês aqui como funcionaria aí fazer um upload de mais arquivos de uma única vez. De novo, vou jogar na mesma pasta, na verdade vou jogar aqui na pasta dele. Então observe que ele vai fazendo ali em paralelo, você não tem que esperar um, depois outro, depois outro, depois outro. Ele vai fazendo ali conforme ele entende que existe a banda, que é o que a gente chama de assíncrono, né? Ou seja, você não precisa ficar esperando um terminar para começar o outro, você pode fazer vários de uma vez. Agora, caso esse documento ele esteja fisicamente ainda em papel, o que a gente faz? Então a gente tem a opção aqui também de fazer a digitalização direto da ferramenta. Então você, nesse caso aqui, você teria que fazer a instalação do driver. O que é o driver? É um executável que provavelmente você coloca ali no seu computador, você vai fazer a instalação, ele faz o download aqui, e aí então, em vez de ter a opção aqui download, ele vai ter um botãozinho exatamente igual esse, dizendo scan. Então assim, o usuário não tem que se preocupar em que qualidade, que ele vai digitalizar, nada disso, isso já vem pré-configurado lá para ele. Então ele simplesmente faz a instalação, aparece o botão do scanner e acabou. Scanner, caso vocês não conheçam, esse aqui que está aqui atrás, aqui na imagem, ele é um equipamento, tá? Scanner, mas a gente fala scanner, mas considere também o scanner como uma multifuncional. Então, né, todo mundo sabe que em cima de uma multifuncional ele tem um scanner e muito provavelmente, hoje em dia, a grande maioria dos equipamentos que a gente tem de mercado, ele tem também a possibilidade de um driver Twain. Então, Twain é a tecnologia de desenvolvimento desse driver. Então, feito isso, você consegue, uma vez instalado, ele vai habilitar essa opção para você também digitalizar, vai aparecer a imagem aqui, e aí você consegue subir ali, da mesma forma ali que a gente viu na tela anterior, que ele mostra a estrutura de pasta, você seleciona onde vai, que tipo de documento e sobe o arquivo. Os uploads exatamente iguais. Tá? Então, essa é a área de criação de documento. Uma das áreas que mudou bastante é a área de navegação, principalmente com relação a conceitos, né? O conceito que a gente tinha até a versão 6 eram conceitos de arquivos. A gente está falando arquivo, a gente está falando estrutura de pasta, então você tinha que navegar na estrutura de pasta, ver qual era o arquivo, e aí... Então, assim, hoje em dia o mundo de ECM, de GED, ele está mudando não somente os conceitos, mas também a forma de você trabalhar com a informação especificamente. Então, hoje, a versão 7, ela também acompanha um pouco dessa tendência natural de mercado, que é você não mais trabalhar com o arquivo como sendo a sua referência inicial, e sim o tipo do documento especificamente. Então, quando a gente vê aqui essas 4 abas aqui, é porque, de novo, são os tipos documentais que eu, como usuário, tenho permissão. Obviamente que se eu for um usuário maior, eu posso ter mais documentos ou menos documentos, dependendo da área que eu trabalho. De novo, aquela mesma regra. Se eu sou do financeiro, não vou ver informação do RH e vice-versa. De novo, dando exemplo, esses 2 exemplos, né? Feito isso, então, uma vez que eu selecionar o nota fiscal eletrônica de serviço, estou dando um exemplo aqui, então ele vai listar para mim aqui os documentos. De propósito, tenho apenas 4 documentos ali, mas de acordo com conforme você vai navegando aqui, ele pode ter mais ou pode ter menos. Obviamente que na prática você vai ter uma quantidade muito maior ali de informação. Mas o que mais, a informação que eu quero, ou melhor, a parte que eu quero chamar mais atenção aqui é a facilidade que ficou o 7 agora para você encontrar a informação. Então imagina que aqui a gente tem 6 registros apenas, porém, vamos imaginar que no dia a dia você vai ter ali, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ou do mês, de repente só tem 100 mil, não importa a quantidade. Mas agora você já não tem que utilizar aquela primeira ferramenta que a gente utilizou lá, aquela primeira tela de pesquisa. Você pode, obviamente,
né? Ali ele está considerando, só que aqui você está de uma forma mais visual, direto na informação. Com relação às informações de cada documento. Então imagina a seguinte situação, olha, tem um monte de documento e eu estou procurando o documento que eu me lembro que era R$90. Então, opa, apareceu 90.00 em outras situações. Se eu colocar o ponto aqui, ele já vai começar a filtrar de acordo com a informação que eu estou digitando. Então ele é muito mais exato, assertivo naquela pesquisa que você está procurando. E aí ele já fez o filtro, ó, esse documento, você pode vir aqui e falar assim, bom, então deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Poxa, é exatamente esse documento que eu estava buscando. Ok? E aí daqui você pode tomar a ação que você precisar. De repente, criar um workflow de aprovação, ou mandar para uma outra pessoa, seja lá o que for a sua necessidade aí. E se, não sei se vocês perceberam aqui, mas conforme eu fui digitando, eu não precisei dizer para ele se era o campo valor, se era o campo código de barra, se era data. Tudo aquilo que eu digitar e ele entender que está dentro daquilo que eu estou digitando, ele vai trazer para a gente. Então eu vou pegar aqui 0090, por exemplo, 190, que é essa informação de código de barras. Ah, vamos supor que eu queira, então vamos voltar lá na nota fiscal. Eu lembro que o número da nota fiscal era 1288. Tá ali, ó. Em pouquíssimos segundos ele traz. Ele não está rápido assim porque tem pouca informação, não. É porque ele é assim mesmo. Ele carrega, às vezes, dependendo da quantidade de informação que você tiver, ele vai demorar um pouquinho mais para carregar, mas uma vez carregado, está tudo na tela. E aí é só você fazer filtro, então a pesquisa vai ser muito rápida, de acordo com... Esse é o tempo aqui, ó. Então, conforme você vai digitando ou vai apagando, ele vai alterando ali a quantidade de registros que ele tem para você. E caso você não queira fazer filtro, está aqui todo mundo. Você vai clicando aqui do lado direito, aqui, você vai vendo todos os documentos. Tá? Então, essa é uma nova opção que a gente tem na versão 7, que facilita muito aí o dia a dia. A gente usa internamente e toda vez que a gente precisa encontrar uma informação é imensamente mais rápida. Comparado à versão 6, que você realmente tinha que saber mais ou menos aonde que você tinha colocado o documento, ou perguntar para a pessoa ali onde ela tinha subido o documento. Então você tinha que forçosamente navegar dentro de uma estrutura, às vezes, um pouco complexa. Agora, caso você seja aquele usuário que ainda está acostumado com a versão 6, ou não, ou talvez que não seja um usuário da versão 6, mas que você prefere aquela visualização, até porque de repente a sua empresa ela não lida com tipos documentais e sim com conteúdos dentro de pastas, ela segue aqui essa opção. Tá? Então você clicou aqui do lado direito, ela segue exatamente do jeito que ela era a versão 6, não mudou praticamente nada. Tiveram alguns enhancements aqui, ou seja, algumas pequenas melhorias. Então, para quem não conhece a versão 7 ainda, então clicou aqui com o direito, cada uma dessas opções que você vai ter para esse arquivo especificamente, ela vai sempre estar atrelada à sua permissão como usuário. Então, se você é um usuário que não tem permissão, por exemplo, de apagar um arquivo, então essa opção não vai aparecer para você. Se você é um usuário que não tem a opção de imprimir, também não vai aparecer. E por aí vai. Tá? Algo que é novo na versão 7 é essa questão de quando eu clico em cima de um documento, ele me aparece algumas informações. Quando eu clico em cima de um arquivo, seja ele qual tipo de arquivo que for. Porém, quando eu clico em cima de pasta, aí ele vai me dar umas informações adicionais aqui. Ou seja, qual é a quantidade de pasta que eu tenho dentro dessa pasta, ou melhor, a quantidade de subpastas, a quantidade de arquivos que eu tenho dentro desse diretório e qual é o espaço que eu estou ocupando de maneira total ali dentro daquela pasta. Por quê? Porque de repente é uma informação que você não utiliza mais, você vai lá e pode apagar. Então, obviamente que aqui você tem algumas opções que automaticamente já vai desabilitando ali de acordo com a sua permissão. Tá? Não sei se vocês separaram, mas é algo novo aqui na versão 7. Existe um ícone aqui, esse ícone não é à toa. Isso é para realmente sinalizar para o usuário que aquele documento especificamente está acontecendo alguma coisa nesse momento com ele. Então esse globinho aqui significa que ele foi compartilhado, ou seja, eu compartilhei esse arquivo por um determinado período com outro usuário que não necessariamente tenha permissão dentro das minhas áreas. Ok? Basicamente o que ele fez aqui, apertou o share aqui. O share, você deu o share aqui, você vai criar um PIN. Colocando yes, ele vai criar aqui
como que chama? Um link para você compartilhar com aquele usuário específico. E aí, a partir desse momento, então, ele está o globinho ali. Da mesma forma que o favorito, tem ali o balãozinho, e se eu criar um workflow, ele também vai ter um ícone especificamente. É mais uma forma de sinalizar para o usuário que tem alguma coisa acontecendo ali. Algo que já tinha na versão 6, mas são filtros que pode ser feito aqui. Então, imagina que você tem uma pasta onde você tem, sei lá, 5.000 arquivos. Então começa a ficar bagunçada a coisa. Só que tem um arquivo desses 5.000 especificamente que você sempre consulta, ou é um arquivo que você queira encontrar ele de forma mais rápida. Então você pode favoritar ele, e aí a partir do momento que você clicou aqui Favorites Only, ele já meio que dá uma filtrada ali e desaparece com todo mundo. Da mesma forma, se eu quiser ver somente os arquivos, então agora já não aparece a pasta e arquivos, sim, somente arquivo. E, igualmente, se eu quiser ver somente os diretórios, então ele mostra somente os diretórios. Ok? Não, eu sou um cara que eu acostumei lá da versão 6 com a listagem. Tá aí, ela segue aí da mesma forma também, ok? Então todos aqueles que têm workflow em andamento, então ele tem aqui um ícone a mais. Se você quiser ver os dados do arquivo, está aqui, então lá a imagem e tudo mais. Então segue exatamente igual. A diferença é que você tem essa opção nova aqui para poder visualizar somente pelos metadados, que é a padrão, inclusive. E aí, obviamente, se o usuário não quer essa como padrão, ele pode ir lá e fazer alteração lá na configuração dele. Feito, está claro aqui, então assim, uma novidade bastante interessante aí para a versão 7. Workflows, o que muda da versão 7 de Workflows? Muita coisa. Uma das coisas que muda aqui é a parte de notificação, que era aquela opção que a gente mexeu ali na configuração. Então eu estou com um outro usuário aqui no outro computador que eu tenho aqui do lado e eu vou criar um workflow aqui em tempo real para vocês verem a questão da mensagem e como que a interface vai se comportar. Então eu clico aqui. Então automaticamente ele cria aqui essa mensagem. Essa mensagem, caso eu não dê um clique nela, ela vai ficar aí por um tempo e depois ela vai desaparecer. Ou caso eu parar o mouse em cima ali, ela vai ficar ali. Significa que, bom, o usuário talvez vá tomar alguma decisão de ou abrir esse workflow que chegou para ele, ou simplesmente falar, não vou ver isso agora. Caso ele faça isso, de ele não queira ver isso agora, até porque de repente ele está fazendo uma pesquisa aqui, seja lá o que for, quando ele voltar para a interface, mesmo que aquela mensagem ela não foi visualizada, digamos assim, ele vai ficar um ícone aqui para ele, para que o usuário saiba que ali naquela área tem uma pendência e normalmente todo workflow ele tem um tempo de expiração. Então, caso esse usuário não tome uma ação, essa informação vai voltar para o usuário que gerou, o primeiro usuário que gerou esse workflow para ele, dizendo, você mandou essa informação lá para o header, mas sei lá, o header estava de férias, não visualizou, o que a gente vai fazer com esse negócio aqui? E aí esse usuário pode falar, não, então manda para outra pessoa, seja lá o que for, tá? Feito isso, então vamos entrar aqui na interface do workflow. Então esses gráficos aqui, você pode clicar nele, ele vai fazendo filtro ali embaixo, tá? Super intuitivo. Então, eu quero ver somente os que foram aprovados, tá ali, rejeitados, os que estão ainda em andamento, os que estão abertos, ou seja, que ninguém viu nada. E se eu quiser ver todos, aqui eu não tenho nenhum caso expirado, mas ele teria uma quinta coluna aí preta, dizendo a quantidade de pessoas que não tomaram ação dentro do devido tempo. Então, caso eu queira tomar uma ação aqui, então eu tenho aqui, né, quem foi a pessoa que me mandou, que horas e qual é o tempo. Aqui nesse caso a gente está considerando em horas, ou seja, eu tenho 360 horas para tomar uma ação aí, então é bastante tempo aí. Por quê? Porque a gente assim definiu que fosse 360 horas. Se for 1 hora, 2 horas, 20 minutos, 40, é uma questão de configuração do sistema. Então ele pode abrir aqui, e aí aqui é onde ele vai entender do que se trata o workflow. Para quem não conhece o workflow, o que significa o workflow? É quando um usuário precisa de uma aprovação, ou de uma revisão, ou de uma consulta, ou seja, o que for, de um segundo usuário, de um terceiro, de um quarto, de um quinto, que aí a gente entra um pouquinho mais adiante aí, quando são mais do que 2 usuários trabalhando, que é o que a gente chama de workflow em cadeia. Mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, aqui não tem muito para onde correr. O usuário ele vai olhar o documento,
né? Caso seja um Word, ele até pode fazer algumas notas aqui dentro do Word, ou do arquivo texto, ou seja o que for, se for planilha da mesma forma. Aqui ele pode aprovar, ele pode recusar, ou ele fala assim, ó, me mandar por engano, ou de repente, gostei, só que eu quero que nosso chefe também dê a palavra final, digamos. Então ele também pode falar, ó, chefe, o que você achou aí? Então, assim, são formas de vários usuários poderem estar colaborando com uma tarefa específica aí, sempre atrelado a um documento, no caso do workflow. Então, para o usuário aqui, ele deu o aprovar, sempre ele vai ter que digitar alguma coisa aqui como nota. Por exemplo, está aprovado, gostei, ou alguma coisa, ou até mesmo em ponto. Por quê? Para evitar de que ele aprove alguma coisa ou recuse alguma coisa e falar assim, mas é que eu apertei ali sem querer e aí ele foi embora. Não, ele tem que apertar 2 vezes, 3 vezes errado, né, para ir sem querer. Tá? Então ele teria que apertar aqui uma vez, digitar alguma coisa aqui e apertar o yes de novo. Né? Então seria um pouco mais difícil. Vamos fazer aqui uma simulação de reassignação, ou seja, que eu olhei, aprovei, achei bacana, agora eu vou mandar lá para o header. Lembrando que aqui eu estou logado com o usuário dele, tá? Então eu vou mandar lá para o header que vai falar assim, eu gostei, por exemplo. Veja se você pode aprovar. Vou dar um exemplo, tá? Para ele vai acontecer exatamente a mesma coisa lá, vai chegar aquela mensagem na interface e tal, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa parte aqui de baixo que é nova na versão 7. Tá? É a parte do histórico, ou seja, do timeline do que está acontecendo com esse documento especificamente. Vou virar aqui rapidinho para logar com aquele outro usuário, onde aquele usuário ele vai então receber aquela tarefa que a gente acabou de mandar aqui, e ele vai tomar uma ação do lado de lá. Então, deixa eu abrir ele aqui. Vou devolver para o Márcio, por exemplo. Então, o que acontece? Aqui ele falou, o seu workflow é que a gente está na tela do workflow, então fica meio... Mas em qualquer outra área que eu tivesse, ele ia chegar essa mensagem para mim. E o que está acontecendo aqui, na verdade? Se a gente der um refresh aqui, ele vai mostrar para a gente aqui, ó. Foi aberto em tal hora, o Márcio falou, favor revisar. Depois, o demo falou, gostei, veja se você pode aprovar. Esse outro usuário falou assim, Márcio, por mim, ok, e reassignou para o Márcio de novo. Pode ver que aquele ainda não está fechado. Ou seja, ele segue uma sequência de passos. Então, de novo, aqui eu vou logar com outro usuário. Vou pegar aqui o prestador, o usuário do Márcio, que é o nosso rapaz de marketing. Carregou aqui para ele vai abrir, e aí aqui sim ele vai aprovar. De novo, então ele vai mandando mensagens ali para o usuário para ele ir acompanhando o que está acontecendo. Agora o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, aqui então ele fez um checkmark verdinho para dizer, ó, está aprovado, e aí ele finalizou, ou seja, aí aqui então já não tem mais volta, ou seja, ele já chegou num estágio que todas as pessoas que participaram desse evento revisaram, e alguém ali no fim de determinado passo falou, por mim está ok, então pode resolver o processo. Está finalizado essa aprovação, seja ela qual for. Se é um pagamento, se é um contrato, se é apenas uma arte de marketing, não importa qual é a área que seja desse processo. Às vezes até vídeo, tá boa essa edição de vídeo ou áudio, não importa o documento que a gente está falando especificamente, ou seja, o arquivo especificamente. Tá? Ele sempre vai ter esse comportamento. Apesar de a gente ter simulado aqui um workflow em cadeia, ou seja, que o usuário foi falando para um, para outro, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, o workflow em cadeia, na verdade, não é exatamente isso que a gente acabou de mostrar. Ele é algo semelhante a isso, porém de maneira automática. O que significa isso? Significa que, vou dar um exemplo aqui de pagamento de notas, por exemplo. Tá? Chega um determinado documento em uma determinada área, dentro do sistema. Então imagina a seguinte situação, olha, um fornecedor
pode subir essa informação para você. Imediatamente, quando ele cair essa informação dentro do sistema, ele já vai disparar para grupos de pessoas que eu já defini previamente. Então essa aqui é a diferença. Ninguém precisa ir lá e assignar, assim como eu fiz aqui pelo outro computador. Ele simplesmente já vai estar pré-configurado o que a gente chama de regra. Tá? A regra significa olha, aconteceu tal situação, faça tal coisa. Que nesse caso pode ser uma criação de um workflow em cadeia. O que significa o workflow em cadeia? Imagine a seguinte situação, você tem vários usuários que precisam aprovar. Tem lá o usuário tributário, tem o usuário, sei lá, do fiscal. Então, assim, cada um tem o cara de pagamento, tem o cara de pedidos, tem várias pessoas que precisam dar o ok dele. E se algum desses, estou dando um exemplo aqui de 5, mas se algum deles falhar, então o processo ele vai ter que tomar um outro rumo. E não simplesmente fazer o que aconteceu aqui. Parou, um aprovou, fechou e está resolvido. Tá? Por quê? Porque às vezes no momento que alguém recusar essa informação, ele também precisa avisar essas outras pessoas, ou às vezes até mesmo o emissor, nesse caso aqui da nota fiscal, e dizer, olha, tal situação está incorreta, então a gente não pode prosseguir com o pagamento, seja lá qual for o processo. Então o workflow em cadeia, você já configura grupos de pessoas para poder fazer essa aprovação e sempre definindo esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, esse quarto e esse quinto. Se o quinto der o ok, então vai lá para o sexto para dizer, olha, pode expedir o pagamento, por exemplo. Tá? Mas o workflow em cadeia assim, é uma coisa bastante abrangente, onde você pode fazer uma configuração bastante grande para um processo bastante complexo. Ok? Mas a interface para o usuário, apesar de por trás de tudo ser algo um pouco mais complexo, o processo é um pouco mais complexo, a interface para o usuário vai ser exatamente a mesma. A grande diferença é que ele não vai ter essa opção de reassignar. Por quê? Porque essa reassignação ela já se faz automática. Então até para ele não mandar para uma pessoa errada, na hora que ele deu, aprovou, recusou, ele vai seguindo para outros passos. E a diferença, nesse caso de cadeia, é que aqui nessa parte step, ele vai falar, vamos supor que nem o exemplo eu dei, de 5 passos. Ele está no terceiro passo de 5. Tá? E o que é importante vocês entenderem é o seguinte, cada um desses passos eu tenho uma temporalidade. Então se o primeiro foi dentro do tempo, ok, o segundo foi dentro do tempo, ok, o terceiro saiu de férias. Então o sistema vai estar monitorando para falar assim, o terceiro não tomou decisão dentro do período correto, ele volta para o segundo. Para que aí sim o segundo fale assim, tá, então manda lá para o quarto. Ou seja, lá, se caso você já também previamente definiu, se alguém desses caras aqui não definir, então manda lá para o chefe deles, por exemplo. Tá? Então você pode montar aqui o cenário que for, dentro dessa parte de workflows. Depois a gente tem a parte de social, vou entrar um pouco mais adiante ali. Vou pegar um gancho aqui para a parte de task. O que é a parte de task? É exatamente tudo isso que a gente acabou de ver de workflow, com a grande diferença que não necessariamente a gente está falando de um documento, mas sim de uma ação, inclusive que pode ser até fora do sistema. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui pagar boletos, que aqui, obviamente, que pagar boletos você pode até linkar, faria mais sentido você fazer um workflow. Mas caso, por exemplo, aqui, realizar o balanço da empresa. Então, por que ele está vermelhinho? Porque ela já passou do prazo. Antes de ele passar do prazo, o que é importante, isso que é bacana da versão 7, ele não deixa você ter que entrar aqui e procurar o que você tem que fazer. O sistema, ele tem algumas partes de inteligência artificial que eu vou falar um pouquinho mais adiante, outras funcionalidades que ele faz, mas uma das coisas que ele faz ele também está monitorando tudo que cada um dos usuários realiza como tarefas, tá? E tudo aquilo que ele teria que fazer. Caso ele não executou, ou ele não veio aqui e sinalizou que executou, então o sistema vai ficar mandando lembranças para ele, seja por e-mail, seja se ele tiver o mobile, o cliente do mobile no telefone dele também vai ficar mandando aquele push notification para ele, para não deixar o cara se perder com alguns compromissos que provavelmente ele possa ter ali. Então, assim, a grande diferença do task, eu vou criar aqui um para vocês entenderem aqui do que a gente está falando. Vamos imaginar que eu tenho aqui um reminder, tá? Para a data de, sei lá, dia 12, ok? Treinamento
pagamento para Viver 7. Lembrar a todos da publicação deste vídeo, por exemplo. E aí aqui eu vou selecionar quem são as pessoas que eu quero que recebam esse reminder. Por quê? Porque pode ser que eu não esteja aqui, mas algum deles pode realizar essa tarefa, seja ela qual for que eu defini aqui. Então, vou colocar aqui. Então, eu defini ali os 4 usuários que vão participar. Uma vez que eu publiquei, vai aparecer uma bolinha dessa aqui para ele. Uma bolinha não, um quadradinho ali para ele disso aqui. E automaticamente o sistema já está mandando notificações para eles lá também, para dizer, olha, tal dia, tal hora, porque eu não sei se vocês separaram aqui, eu também coloquei a hora. Deixa eu selecionar aqui de novo. Eu consigo definir exatamente que hora que eu quero que essa tarefa seja executada. Por quem quer que seja. Ok? Seja por mim ou seja por qualquer um deles. Então, o mais importante é que ele vai ficar mandando mensagens um dia antes, 40 minutos antes, ou seja, o que a gente definir de quanto tempo vai ser esses reminders aí até chegar ali ao tempo que a gente definiu. Ok? Caso alguém completou, então essa opção aqui vai estar como completa. E aí aqui embaixo aparece, aqui nessa parte de baixo vai aparecer um label dizendo essa tarefa foi completada por usuário X. Tá? Vou completar essa tarefa aqui para vocês verem como que seria essa interface. Então, automaticamente todos os usuários que são aqueles 4, eles já receberam uma notificação que eu já executei, eu já completei essa tarefa, e ele está mostrando ali, ó, tal hora, tal usuário, tal dia e tal hora realizou ali a tarefa, a conclusão dessa tarefa. Ok? Então, de novo, mesmo conceito de workflow, você pode colocar cadeias e tudo mais, porém aqui sempre considerando que a gente não está falando de um documento especificamente. Eu não fui lá e selecionei um documento. Aqui é somente uma tarefa. Ok? Falando um pouco da questão de inteligência artificial, a gente tem aqui também nessa parte de interface as partes de sugestões. Esse usuário, como ele é um usuário relativamente novo, ele não tem nenhuma sugestão de tarefas, e sim somente de arquivos, que seriam os arquivos que possivelmente eu queira visualizar. Por quê? Porque, de novo, como funciona a inteligência artificial do sistema? Ele tem um pouquinho de machine learning aqui que faz o seguinte. Vou dar um exemplo. Todo dia 25 eu entro no sistema e faço o meu relatório de despesas e mando esse meu relatório de despesas para o meu chefe. Primeiro mês eu faço isso. No segundo mês eu fui lá, não no dia 25, mas talvez no dia 20, tive um tempinho mais, fui lá e executei outro relatório de despesa. No terceiro mês, se for dentro daquela data, entre 20 e 25, por ali, e eu ainda não executei essa tarefa, ele vai começar a me sugerir. Ele falou assim, ó, normalmente nessa data você executa o relatório de despesas. Você já quer fazer? Está aqui o template. Caso eu utilize algum arquivo que esteja aqui. Mas, de novo, é só um exemplo, mas você pode utilizar para N situações aqui. Pagamentos, revisões de contratos, se for de RH, revisões de documentações, férias de funcionário, N situações que você queira combinar aqui. Tá? E, obviamente, aqui ele também mostra aqui, nesse caso aqui desses usuários, quais são aqueles usuários que eu mais, ou melhor, aqueles documentos que eu mais tenho acessado recentemente para mim poder, possivelmente, ali, buscar essa informação de uma forma mais rápida. Ok? Não é o caso aqui. Depois a gente vai para a área então de social. Essa área é muito legal, porque ela envolve um pouco essa parte aqui do chat e um pouco a parte de social. Não sei se vocês separaram, mas aqui o chat agora eu tenho a opção, isso não tinha na versão 6, que é a questão de você poder fazer grupos. Então, por exemplo, você pode criar um grupo ali do pessoal de finanças, do grupo do pessoal de marketing, do pessoal de vendas e por aí vai. E aqui, como outras ferramentas que a gente tem de comunicação aí, todo mundo está se falando aqui, todo mundo que faz parte daquele grupo está recebendo ali uma mensagem. Ok? Agora, caso eu queira falar especificamente com um determinado usuário, eu posso vir aqui, selecionar quem é o usuário e mandar uma mensagem para ele ali. Ok? Eu posso ter N grupos e N situações de usuários aqui.
Tá? Qual é a diferença do chat para o social? Eu vou entrar com outro usuário aqui, porque esse usuário não tem a permissão. Acho que não sei se não tem permissão, não está habilitado. Observando que aqui agora eu entrei com o meu usuário, um usuário administrador, apareceu aquelas mensagens lá de workflow, ok? Que é aquele mesmo workflow que a gente estava trabalhando ali com aquele outro usuário. Vou ver se tem alguma mensagem aqui para mim. Quando tem alguma mensagem, como nesse caso aqui, tá vendo? Ele fica um íconezinho vermelhinho ali. Significa que o Demo WebViewer me mandou um arquivo especificamente, que é algo novo na versão 7 também. Você pode mandar arquivos também, seja áudio, imagem, o que for. Caso o usuário, o administrador do sistema queira fazer o tracking de toda essa comunicação, ele tem uma área lá específica, que é aqui dentro da área de administração, na área de chats. Você tem um histórico de todas as comunicações entre os grupos de usuários. Por que isso? Porque às vezes os usuários acabam utilizando o chat para poder fazer alguma esclarecimento de uma determinada tarefa. Então já teve situações de clientes que a gente viu que o usuário precisava entender, porque ele fez uma aprovação e aí ele falava que não tinha feito. Então assim, obviamente que tem user tracking que poderia ver exatamente o momento que ele fez, mas ele falou assim, eu lembro que a gente conversou pelo chat e tal. Então aqui você tem acesso a todas as comunicações que esses usuários tiveram, caso seja necessário. Do contrário, você fala, não, eu considero que a privacidade de comunicação dos usuários seja imprescindível, então eu não quero habilitar isso aí, você simplesmente não habilita isso aí. Ok? Não vamos entrar muito na área de administração aqui, porque ela é uma área muito extensa. Vamos vir aqui para a área do social, que é o que eu queria mencionar. Para que serve a área do social? De novo, imagina dentro de uma empresa onde você tem funcionários distribuídos, de repente, em várias localidades, em vários estados, de repente até em vários países, e de repente a comunicação, uma forma de comunicação de um anúncio, olha, vamos ter uma nova campanha de marketing, ou pessoal de vendas, estamos, sei lá, 80% da nossa meta, alguma mensagem ali de motivacional para os vendedores, ou de repente o pessoal o CEO da empresa quer fazer um anúncio que, olha, vai ter festa de fim de ano, não sei, qualquer tipo de comunicação, todos os usuários têm a possibilidade de vir aqui e fazer essa criação dessa informação aqui. Qual é a grande diferença? Ele não é somente como se fosse um blog lá que todo mundo, aliás, um post lá que todo mundo entra e vê, e sim onde todos os usuários possam interagir com essa postagem que foi feita. Ou seja, ele pode vir aqui dar o like dessa postagem, ou inclusive fazer algum tipo de comentário especificamente aqui desse post específico. Do nosso lado direito a gente tem aqui alguns filtros, assim como a gente tinha lá na questão de arquivos, a gente tem alguns filtros aqui. Então, por exemplo, eu quero ver aquilo que mais está bombando no dia de hoje, qual que o pessoal está mais comentando. Então lá inclusive uma postagem minha que eu fiz lá e tem 22 pessoas ali dando seu like ali nessa postagem. Por outro lado, tem outras pessoas aqui também fazendo ali alguns comentários, ok? E por aí vai. Então assim, de novo, é uma forma de comunicação interna da empresa, como já existe muito provavelmente vai ter, os usuários já vão estar aqui trabalhando com aprovações, ou no chat, ou criando, ou compartilhando novos documentos. Se é o pessoal financeiro, tem uma área de finanças aqui nova dentro do sistema. Eu não vou entrar agora porque assim, é uma área muito complexa, aí de novo o vídeo já está bastante grande, ele vai ficar ainda maior. Então, futuramente a gente vai fazer aí um específico desse módulo financeiro e outro específico do módulo de administração aí, somente em termos de conhecimento, porque lembrando que toda a parte de administração, configuração do sistema, nós que fazemos para cada uma dos clientes aí, bem como toda a parte de configuração de ambiente, de usuários, quais são as regras, esse workflow de cadeia, se vai ter, se não vai ter, qual vai ser a cor, qual é o logo, ou seja, toda a preparação do ambiente para entrar em produção, a gente monta aí normalmente aí, através de uma consultoria aí, que de repente às vezes demora 1 dia ou 2 dias só para a gente fazer esse levantamento, já configura tudo, já começa o sistema a rodar. Ok?
Bom, pessoal, acho que por hoje é só o que eu tinha para cobrir aí. Nos vemos aí nos próximos vídeos aí. Espero que tenham gostado aí da nova versão 7. A gente tem utilizado ela internamente e tem ajudado bastante a gente aí no dia a dia. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos.